Fala galera, tá começando mais um Papo 10 aqui para você acompanhar as notícias, as principais informações, debate, também polêmicas em relação ao nosso esporte, ao nosso futebol, ao que vem acontecendo aí dentro e fora das quatro linhas. E hoje, Pedro Ítalo, com um entrevistado que a gente já estava se divertindo aqui um pouco antes, né? Fala aí. Fala, Lares. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu com esse costume de dar um bom dia, né? A gente não sabe qual é o horário que o pessoal vai estar nos acompanhando, mas um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. E hoje esse entrevistado que a negociação foi difícil para trazer ele para cá. Não é jogador caro, mas é um técnico caro. Dalcivan, um prazer receber você aqui no nosso podcast, você que tem uma representatividade muito grande do nosso futebol, então é uma honra realmente para a gente estar tendo esse bate-papo com você. Bom dia, Pedro Ito, bom dia, Larissa, bom dia, ouvinte da TCM. Prazer não é meu, né? Prazer enorme de todos que acompanham o futebol. E o cachê foi alto, viu, para trazer aqui, porque é um negócio difícil. Até o patrão disse, não, meu amigo, você não vai não. Eu disse, tive que ir na madruga trabalhar para estar hoje aqui. Mas, graças a Deus, é muito bom, né, participar. De volta ao futebol de Mossoró, né, do Rio Grande do Norte, depois de 2 anos e 6 meses afastado daqui, né. Vendo sempre as notícias, não muito boas, né, do nosso futebol, mas eu espero que eu venha trazer boas recordações, boas lembranças e também bons projetos para o nosso futebol, principalmente na base, né. Dalcivan, vamos começar com uma breve apresentação sua, porque, claro, eu, Pedro Ítalo, muita gente que acompanha também conhece demais o seu trabalho, você é uma figura, até vou dizer, você já é uma lenda no nosso futebol moçoroense. Quem conhece futebol em Mossoró sabe que existe Dalcivan Silva. Mas quem não está conhecendo, como é que começou a sua história aqui com o nosso futebol? Larissa, o futebol ele começou na década de 1989, né? Eu trabalhando no... Inventei de jogar futebol, né? Aí eu disse, rapaz, isso aqui não dá pra mim, não. Foi igual um cara que tá na minha frente aqui, né? Eu disse, tentei de lateral esquerdo, depois de 4 zagueiros, de ponta esquerda. Eu disse, rapaz... Aí eu, finado Seu Nel, né? Saudoso Seu Nel no Alto Esporte, né? Foi um clube que abriu minhas primeiras portas no futebol, né? E lá no Alto Esporte eu fui ser treinador, né? Eu disse, não, isso aqui não dá pra mim não. Eu vou fazer 20 anos e vou ver se dá certo como técnico. Eu trabalhava com o Paulo André, né, naquela época, ajudando o Paulo, né? Comecei no futebol como roupeiro, né? Você vê que minha vida já teve de tudo no futebol. Era roupeiro do Baraunas na época, e depois fui para o Alto Esporte e inventar de jogar bola. E o saudoso Damião Corina, né? Vocês devem já ter lembrado, né? O final do Damião Corina. Todo mundo passou por Damião. Quem não passou por Damião e agora quem não passou por Dalcivan também não é jogador de futebol. Depois do Damião veio o Dalcivan, né? Tem um saudoso Celária também, que trabalhou no Baraunas há muito tempo. E eu disse, não, eu vou trabalhar e fui auxiliar de Paulo, né? De Paulo André no Baraunas e depois fui ser treinador do Alto Esporte. E minha primeira final no futebol da Liga de Esporte Mossorense foi Alto Esporte e Baraunas, eu contra Paulo. Eu tomei um chocolate que... Mas... A cria contra o criador. A cria contra o criador, mas era uma coisa sadia porque foi uma coisa que ele me lançou para o futebol, né? Ele disse, rapaz, você tem um dom de descobrir talentos. Eu disse, eu tenho esse dom, porra. Sabe, porque primeiro ano que você trabalhou no Alto Esporte, nós já chegamos à final junto. Porque eu tenho aquele negócio de buscar sempre o jogador melhor para querer ser sempre o primeiro, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente bota na nossa vida que não é desvalorizando o próximo, mas a gente tem que ser sempre vencedor na vida, né? E isso aí eu tive e hoje eu sou, graças a Deus, pelo tanto que eu fiz no futebol, né? E o Alto Esporte foi a primeira oportunidade no futebol. E depois veio vários clubes, né? Trabalhei nos 3 daqui, né? Baraunas, Potiguar, Mossoró. Mais identificado com Baraunas, né? Porque comecei a ser torcedor do Leão em 82. Aí depois, quando eu entrei em 89, já dentro do futebol, eu disse, não, tem que ser treinador e esquecer esse lado de torcedor, né? E hoje, o que está participando, eu estou torcendo, né? Se for os 3, eu estou torcendo pelos 3. Tenho uma identificação muito grande com o presidente João Leão, porque para mim é uma figura do futebol de Mossoró, uma pessoa que tem um carinho enorme, ele sabe disso.
Até agora, quarta-feira, a gente se encontrou no estado. Rapaz, você tá me traindo. Eu disse, não, cara. Eu sou, agora, olheiro do futebol do Mossoró. Eu disse, pô, olheiro. Pô, tem que descobrir talento para fortalecer os clubes. Ele disse, não, eu tô brincando, ele sabe disso. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, Larissa. Dalcivan, você tocou num ponto interessante, que é justamente o reconhecimento do seu trabalho, é isso, né? É garimpar talentos. E você faz parte de uma trajetória da vida do atleta que é muito delicada, que é essa parte saindo ali da criança, da infância, pegando esse pessoal adolescente, onde esses vários atletas estão conhecendo, descobrindo. Alguns momentos você vai buscar esses jogadores fora de outras cidades aqui da região, traz para Mossoró, assume essa responsabilidade, é uma referência para esses atletas, né? Deixa pai e mãe em casa, e Dalcivan se torna a referência desses garotos, e os pais também depositam toda a confiança, entregam os seus filhos para Dalcivan trazer para Mossoró, trabalhar com esses jogadores. Então, é um trabalho muito interessante que você sempre realizou na vida desses atletas, e eu gostaria de saber se você recorda de alguma situação que lá no seu coração dói por você ter visto um potencial nesse atleta e ter perdido esse atleta para o mundo das drogas ou para o mundo da violência, e você, até hoje, você lamenta isso aí, pelaquela responsabilidade que você assumiu, né? E infelizmente pelo potencial também que você via do jogador, mas infelizmente pelo mundo do futebol, as consequências da vida, ele ter feito outra escolha. Pedro, Larissa, ouvintes, né? No começo do programa até eu me lembrei aqui de falar, né? Não posso esquecer as pessoas que eu tenho por fora, né? Antes de eu responder, tenho vários amigos na região, né? A região do Rio Grande do Norte eu conheço todos, né? Graças a Deus, todas as cidades me abraçam com muito carinho. Se hoje eu quiser fazer uma peneira no alto, uma avaliação pendência, Açu, meu amigo Pretinho lá de Açu, que agora foi técnico do Sub-20 do Açu, o Ed Jacaré, que foi jogador de futebol lá de Penença. Não recordo aqui o nome do meu amigo lá de Alto Rodrigues, que sempre está dando a força à molecada de lá, né? Hoje eu vejo a Prefeitura do Alto como um incentivo muito grande ao esporte, onde nós temos uma prefeitura aqui também que é grande, mas deixa muito a desejar no esporte amador pela cidade. Eu vejo as regiões muito, o Panema, do nosso amigo Vivi, né? Que hoje eu acho que ele deve estar muito feliz por ele ver o Antônio, né? O Antônio Henrique se destacando por momentos difíceis que já passou, né? Mas é uma felicidade enorme, Vivi. E outros amigos que eu me recordo aqui, né? O Mota, o meu amigo Ariel, lá de Natal, né? Que são amigos, são pessoas que a gente tem a confiança quando a gente pede um atleta ou então uma indicação, né? E, graças a Deus, essas pessoas, elas fazem parte da minha trajetória do futebol. Sobre a sua pergunta, cara, são vários, viu? Eu estava até em off hoje conversando com um ex-atleta meu, que hoje trabalha comigo lá na empresa de Alex do Frango, ali no Abatenu, que ele, quando eu disse a ele que vinha para a TCM falar em entrevista, ele disse, rapaz, que saudade ainda daqueles tempos, professor. Mas graças a Deus hoje você é um homem. E a gente fica até às vezes emocionado porque ele diz, pô, eu sou um homem, mas deu graças a você. Não só meus pais, mas é você, que você na infância foi tudo na minha vida. Juninho, eu acho que você deve estar escutando, né, o programa aqui, mas você sabe, cara, que você mora no meu coração, você é um cara espetacular, viu? Não deu para o futebol, né? Tinha boa estatura, tinha um bom potencial, mas o futebol escolheu outra profissão, mas hoje é um homem, né? Trabalha. E sobre a questão de muitos atletas, cara, hoje já tem muitos que já se foram, né? Que deixaram, eu via, né, potencial nesses atletas. Atletas que em 2015, quando eu terminei a Copa lá em Macau, que a gente foi campeão, ele fez o gol do título. Eu me recordo quando o pessoal do Bahia leva ele. E ele disse, professor, eu não quero isso para mim. E no mesmo ano seguinte ele seguiu outra vida. E hoje já está no outro canto, né? Porque seguiu outra vida e não deu. São muitos, né? Muitos atletas. Como tem muitos, que graças a Deus eu fiz homem, né? Homens, hoje... às vezes os caras dizem, rapaz,
A polícia não toma só a moto porque a maioria dos policiais foi seus alunos, né? Porque eu não ligo para aquele lado, os caras dizem, pô, isso é um tanto dinheiro que já ganhou no futebol desse cara. Porque isso aqui foi que nem Larissa disse, é muita resenha, né? E a gente não pode esquecer dessas brincadeiras, né? Às vezes eu vejo um menino tudo de moto ali, os caras, eita, pô, são os guardas. Que guarda, cara? Aqueles dois caras que estão ali na frente ali. São ex-alunos, cara. Sim, ex-alunos. Pô, estamos salvos. Até o Marquinhos, né, que é preparador de goleiro. Sim, sim. A gente vinha, a semana passada, ele estava assistindo um jogo na final lá em casa, né? Foi na semifinal da Libertadores que o Flamengo passou. A gente vinha umas 12 e pouco, eu fui deixar ele em casa e de lá eu fui para batedor, né? Era 12h30 da noite. Aí ele disse, porra, estamos lascados. Sem capacete e lascar os guardas. Eu ficar comigo, o que é que esses caras estão fazendo numa hora dessa no meio da rua? Deu a mão, encostou e disse, mas se eu dar o Sivan, cara, Cara, você sem capacete, ele disse, eu vou andar uma hora dessa da noite de capacete. Mas tu tem inimigos? Não, não tenho, é o medo, né, cara? De ser conhecido por alguém. Pois são essas resenhas também que a gente tem nos ex-alunos, né? Graças a Deus, hoje no comércio da cidade, na cidade mesmo, eu tenho muita amizade e é que nem Larissa falou, se hoje, e você falou, Pedro, se não falar no futebol de Mossoró, não falar em Dalcivão, eu acho que por isso que muitos amigos e muitos ex-alunos me deram esse conselho de eu não desistir. Deu uma vontade de parar de ser técnico de futebol e ser só observador técnico, coordenador, né? Onde eu recebi até que nós vamos tocar essas ideias. Se não der certo aquele convite, né, do Baraunas, eu tenho um time daqui do nosso Nordeste que tem um convite muito bom para mim, mas eu não estou pensando agora. Eu penso primeiro que dar uma volta por cima, uma sacudida no futebol de base, principalmente daqui de Mossoró, né? Porque eu tenho um sonho, viu? Esse sonho, eu acho que enquanto eu continuar sendo técnico, é disputar uma Copa São Paulo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu pensava esse ano, né, no Mossoró, mas devido a ter retornado um pouco tarde, né, do Ceará, e não foi possível. Mas eu tenho esse sonho e eu acho que em 2023 eu devo realizar ele. olha aí. Porque eu já tentei com o Potiguar, tentei com o Baraunas, bati 2 vezes na trave na semifinal. Isso mesmo nos pênaltis, né? E com o Mossoró também, eu saí, acho que em 2018, parece, foi 2017. Com o Mossoró, a gente perdeu na semifinal lá em Santa Cruz. E depois a vaga caiu nas nossas mãos, né? O Santa Cruz desistiu. E veio o convite pro João. O João disse, cara, não tem como, tá em cima. E eu disse, pô, o sonho estava na porta, bem pertinho. Eu disse, João, eu vendo o que tenho, o que não tenho e vou. Ele disse, não, cara, não tem como. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai buscar dentro de campo e vai conseguir esse objetivo. Foi pro Ceará agora, é difícil lá também, né? De conquistar. Mas porque lá no Ceará eu via que era mais fácil a questão de... Lá são 4 vagas. Ceará e Fortaleza já são privilegiados, né? Se eles não fossem campeão nem vice, mas um pequeno ia. E eu tentei, mas muito difícil. Hoje eu digo a vocês aqui, entre aspas, hoje no Nordeste é o melhor futebol que eu vejo. É Com o futebol certeza. cearense. Futebol cearense, não tenho nem dúvida. Outro nível. Se eu voltar a trabalhar fora, eu volto para o Ceará. Ceará é um exemplo, eu acredito que não só para o nosso estado, como também para Paraíba, Pernambuco. Para todos os estados aqui do Nordeste. Pernambuco deu uma queda Hoje, muito a grande gente em termos via, de futebol, né? A gente viu o futebol baiano muito alto e hoje não. Sim, o Vitória, por exemplo, né? Está praticamente na Série C, né? Uma Parece, né? tristeza que está acontecendo com o veio pra Vitória. Veio pra O Série próprio C. Bahia caiu também, Aí o Bahia agora está tentando voltar. tentando né? voltar. Vitória veio para a Série B, né? Conseguiu acesso para a Sim, Série sim, B. conseguiu Voltou. acesso. Tava Sim, na C e voltou. voltou agora junto com o ABC. Aí foi mesmo, enfim. foi. Deu um respiro. Mas o futebol cearense hoje, Larissa, eu digo aqui a vocês, são 3 divisões e a briga pode disputar, viu? É porque a federação não é só 10, só 12, mas é muitos clubes. E a base. Você hoje disputar o futebol cearense, hoje você disputa do sub-5 Caramba. ao sub-23 e chegando ao profissional.
porque tem todas as categorias lá, porque tem muita competição. Você tem ideia, eu tinha 32 jogadores alojados no futebol cearense. Eu tinha um alojamento lá com 32 atletas. Tinha semana que eu ter 40, porque quando tinha jogos importantes, eu levava alguns atletas que não podiam morar lá, né, que estudavam Sim. aqui, para dar aquela fortalecimento ao grupo, né? E o atleta ia na sexta, treinava, já jogava no sábado, domingo e já retornava por causa do colégio, né? Por isso que tem aquele lado bem amigo, pai e mãe, né? Isso é uma coisa que hoje eu tenho um respeito muito grande com muitos e muitos, como eles têm por mim. Por isso que você tocou no assunto da questão de família, né? Hoje a gente vê aquele atleta Wellington, né? Que jogou agora no Mossoró. Sim. Aquele atleta foi eu que trouxe. E o Wellington deve estar assistindo o programa, cara. Tem atleta que identifica muito. E ele foi um. E ele teve um... Pô, professor, sabe quando é que eu vou jogar? Disse, calma, cara. Tudo é no tempo certo. E agora ele ficou triste de estar fora já do jogo de domingo, né? Por sinal, deixar aqui bem claro, viu, que aquele lance lá, não deixar passar aqui, o lance era para cartão, foi cotovelada, a gente tem a imagem aqui na TCM, mostramos a imagem, clara cotovelada no jogador Wellington do Mossoró, abriu 8 pontos na cabeça e não tem um cartão amarelo. Não foi nem falta, né? Eu tava no jogo Um também. cartãozinho amarelo, o juiz não deu, disse que foi choque de cabeça. Porque Aí, nos bastidores, o que é que o árbitro falou? Não posso marcar o que eu não vi. Mas o quarto árbitro avisou para ele que teve o toque. Dá para entender um negócio desse? É incrível. Quer dizer, pronto, aquele atleta, o Wellington que nem estava falando, ele é de Alagoas, né? Foi indicação de um amigo meu, né? Porque no futebol, hoje na rede social, a gente conhece muita gente, né? E, graças a Deus, veio ele e o Tarcísio, e hoje estão lá no Mossoró, né? O Jordan também, que Sim. para mim é um filho, né? Eu lembro que do tenho no Jordan com futebol. você. E o Outro Jordan grande potencial também. hoje Lateral tá esquerdo lá, não está jogando, não, mas lateral direito. Vai o voltar. lateral direito, já exatamente. já voltou a treinar e em breve ele está jogando, se Deus quiser. Que era uma lacuna que o Mossoró tinha, Sim. né? Depois que chegou agora o Mikael, melhorou mais aquele setor, né? Mas era muito difícil. Porque são esses atletas que vêm de outros estados, de outras origens, né? Que a gente não conhece. E depois vira filho da gente, né? Sim, sim, Filho que eu digo porque a gente identifica muito como tipo pai, né? Porque depois que você toma de conta como um professor, você vira pai, mãe, tudo desse atleta. Isso é uma coisa que, apesar que eu sou um pouco bruto, né? Só um pouquinho, né, Dalcivan? Só um pouquinho. Mas o futebol cearense fez eu mudar um pouco, viu? Depois você vai me ver aqui. Antes de entrar aqui, eu colocando aqui para o pessoal, divulgando, aí muita gente passou por Aproveitar Dalcivan, com aqui todo mundo. e mandar um abraço, porque tem muita gente mandando mensagem. Olha, o Wendel Oliveira, Eu disse a melhor você. treinador de Mossoró, me ensinou muito. Adriano Roberto, a vida é injusta, merecia seleção. Lima, Júnior Banana aqui também acompanhando. Júnior Nobre, bom dia. Auxiliar de Dalcivan. Cadê? Tem mais. Gabriel Silva, você é fera, papai, mandando aqui também. Olha, muita gente comentando. Ramon Nobre também dizendo que está acompanhando, desejando boa sorte ao Dalcivan e que ele consiga extrair o máximo dos jogadores em uma situação complicada do campeonato. Era justamente isso que eu até queria puxar e que, para mim, foi um suspiro assim, de esperança em relação ao futebol moçoroense. Eu tento, pelo menos, ser o máximo otimista possível. Essa temporada, se a gente for notar, realmente não foi a temporada para o nosso futebol moçoroense, digamos assim, subir, conquistar esse acesso. Claro que o Mossoró ainda tem chance. Tem. Se vencer o Laguna, pode, inclusive, encostar no Alecrim. Tem chance. Mas em termos de revelação de jogador, em termos de utilização de jogadores aqui da região, isso me deixa muito feliz. Ver hoje, por exemplo, Mossoró jogou ali contra o Alecrim. Jogou com o Henrique Nunes, de Upanema. Jogou com o Jackson Costa. Na frente também com camisa nova, aqui também da nossa região. E lá o Ítalo. A frente do ataque do Mossoró é daqui da região. Aquele moleque Isso é muito, Ítalo é dali muito da- bacana. da- Aí tem o Lagoinha, né? Chechel também, é daqui Chechel também, de Chechel? Pendência. Pendências, É, da região, né? Tem o lateral esquerdo. O que é Nino Potiguar, Nino Potiguar. que é de Mossoró. de Mossoró. Tem o goleiro Enzo. Enzo é Sim, daqui da Enzo. região, né? Da região aqui do Que Rio vem Grande do crescendo, por sinal, fez uma partidaça contra o Alecrim. Foi uma partida Ele foi muito realmente segura, uma muito partida segura. muito Norte. segura O banco, o mesmo. menino que entrou, tu recorda aqui, o 16 que entrou no canto do Wellington, também daqui, de Pendência, é o Barroca? Barrocas, Barroca. é daqui. O Mossoró tem vários meninos, né? Tem o Rani Alves, que é daqui também, de Mossoró, Sim. né? Que fez o gol da vitória contra o Baraunas.
Cava safado. Eles pessoal, você torce por quê? Eu torço porque tá jogando. E quando for os dois, aí eu disse, eu não sei não. Aí eu não sei não. Vamos se Se enfrentar tiver agora. gol, aí a gente se vira lá. Né? Mas o irmão dele hoje também, que tá no Mossoró, né? O Hélio, que é goleiro também, quer dizer, tem muitos meninos. E agora, que nem você falou, Larissa, a gente toca nesse assunto, e alguns meninos que eu citei agora pro Baraunas. Por né? sinal, achei muito bacana, por isso que eu enchi seu saco essa semana, que quando a gente foi fazer a matéria lá, essa semana lá com o Dalcivan, eu confesso que eu me emocionei, porque na hora que a gente estava conversando, eu e o Dalcivan, a gente estava fazendo a entrevista, o Deivinho chegou de moto, eu vou chorar. O Deivinho chegou de moto como entregador de pizza. Vinha lá de casa já. Aí né? eu olhei assim, aí eu pensei, caramba, cara. O menino tá vindo aqui, trabalhador e tal. Eu tirei uma ondinha com ele lá na hora, aquela resenha, mas, porra, é muito bacana isso, assim, você vê o menino lá dando sangue, trabalhador, honesto, vendendo ali sua pizza, que inclusive eu tô cobrando a pizza que disseram que vou entregar lá em casa. Viu? Disseram, eu já passei o contato do interesse lá de casa. Pizza de, pode ser calabresa, pode ser frango, pode ser marguerita, tanto faz. Decida aí. Tá lascado, viu, Devinho, você? Me disseram que vão me entregar uma pizza. Mas, Hoje é cara, o dia pra entregar essa pizza. Pode não? entregar aqui, inclusive na TCM. O pior que Devinho falou, disse, ó, se você compra, que eu vou deixar. Mas, pô, que legal, né, cara, assim. E eu via a molecada, assim, muita gente lá comentando, inclusive na minha postagem, boa sorte, Deivinho, você merece, você é um grande jogador. Quanto é bacana isso para um jovem atleta aqui de Mossoró tá ganhando, não só ele, mas ele e também uma carrada de jogador que você indicou agora para o Baraunas, que começou a dar uma diferença no elenco, né? Larissa, eu falei isso pro Marcos Maia quando eu cheguei lá no estádio. Ele disse, você tava onde? Sumiu? Eu disse, não, cara, eu não tava sumido, não. Eu tava nos bastidores trabalhando. Aí, minha base, cadê a molecada? Disse, rapaz, eu tô com um projeto aí, de, voltando a Mossoró, né? Eu tenho minha escola em Esporte Magia, né? Que, graças a Deus, isso foi cria minha de 99. Final, amanhã ela tá completando um ano, né? Tem bolo, viu, amanhã? Oba! Amanhã tem bolo. Se a amanhã. pizza não chegar, tem um bolo. Tem um bolo. Bolo. Eu não vou. Vixe, Paulo, falando isso aqui, não vai dar nem uma fatia pra cada um, porque vai aparecer de menino lá em casa danou-se. amanhã. Pessoal, o bolo é só 3 quilos, viu? Pra, se aparecer 100 alunos, tô lascado. Pra dividir um bolo de 3 quilos. Mas dá certo. A gente tira uma fatiazinha para cada um. Né? E minha escolinha em Esporte Magia, eu falando com o Márcio, com o Marco Maia, né? Disse, rapaz, eu tô aqui com a cabeça e aquele negócio todo, para o Baraunas nessa situação. Eu disse, mas prezado amigo, eu tô aqui para ajudar. Eu não tenho uma escolha. Eu ajudei o Potiguar também agora no Sub-20, quando eu citei vários atletas. Deivinho foi um deles, né? Sim. E o Lucas Alves, que hoje é lateral esquerdo do Baraunas, jogou no Potiguar agora no Sub-20. O Manuel, o Hélio, goleiro, muitos, né? Tem bem uns 6 ou 7, o Hudson, né? Jogaram agora pelo Potiguar no estadual, o Juan. Quer dizer, como estava quase todos parados, eles pensaram, agora estão parados, tá não, porque o Silvão está voltando. Meninos foram... Hoje tem um grupo da escolinha que tem quase 100 atletas, Bacana. né? Entre Mossoró e região. E a gente tem que botar eles em atividade, né? E quando eu disse a eles que estavam voltando, aí que nem você fez a matéria, o velho campeão do CSU. Pessoal, a gente vai voltar naquele velho canto, sério, lá. Tem que começar por Ali lá. já é de praxe, A Dalcivan. gente começou na areia, tem que começar na areia de novo. Depois a gente vai pra grama. Eu disse, vixe, pai, lá no Ceará nós só treinava grama. Eu disse, é o Ceará, meu filho. Lá é Outro patamar. outro patamar, né? É uma coisa que lá em Fortaleza tem, porque você só treina em campo gramado, queria que tu visse. E as arenas que o governo faz, tudo de 11. Eu fui campeão contra o Ceará, né? Que você viu aquela matéria lá, que eu até mandei para você. Aquilo ali hoje dá renda, né? E vai fazer um ano agora, né? Em novembro, naquela conquista. São coisas que você não esquece. E a gente jogava no Society de 11, lá em Fortaleza. Tem muitos, cada um bairro em Fortaleza tem um Society de 11 para você treinar lá à vontade, né? Você tem uns horários, chega, pega a chave, você tem 2 horas, tudo. Que é uma coisa que aqui, nossa, em nós aqui não tem nem de areia, quanto mais de grama. Se você quiser treinar no Society, você tem que pagar aluguel e caro. Inclusive, a gente sabe que tem promessa em relação a isso de um tempo, né? Que se promete areninhas em Mossoró. A gente quer ver isso sair do Um papel, projeto porque que realmente já existe no Ceará, né? Várias areninhas. é uma coisa que não adianta ficar elogiando, né, o estado vizinho, ficar só olhando para a grama do outro e não dizer assim, ei, cadê o daqui? Né? Tem que dizer também. A gente sempre cobra, né? Mas aqui eu não sei o que é que acontece com a cabeça desse povo daqui, né? Teve um projeto do
meu amigo e vereador Alex do Frango, na época de iluminação dos campos. Depois, não, Alex não foi sua, não, sabe? Mas quem lançou o projeto na Câmara foi ele, foi conseguido, né? Mas tem pessoas que dizem que não foi outro. Aquele negócio todo político, sabe como é, né? Mas ainda bem que veio uma ajuda, né? O Francisco José, o Alex, quem pelo menos os campos estão aí iluminados de noite, dá pra gente treinar os meninos, né? Pelo menos tira aqueles que tá na rua de noite, tá ali entretido nos Não, campinhos, com certeza. Os campinhos são fundamentais. Mas falta muito mesmo, principalmente para molecada daqui. Dalcivan, perguntar para você umas curiosidades aqui, que inclusive o pessoal também mandava para a gente. Melhor lugar que você trabalhou, maior alegria que você viveu até hoje no futebol e maior decepção que você viveu também no futebol. Rapaz, onde eu trabalhei, né? Melhor lugar? O melhor lugar, hoje eu digo a você, o melhor canto que eu trabalhei hoje foi no Baraunas. Qual ano? Rapaz, eu trabalhei no Baraunas de... O melhor ano que você trabalhou? Aquele que você marcou assim na Tipo sua vida? Um elenco. Um elenco. Rapaz, eu me recordo aqui, eu acho que 2006 foi muito bom, Baraunas. 2006 não, 2005. Que 2006 o Baraunas foi campeão, quem trabalhava na base era o Miranda. E foi vice-campeão estadual. E naquele ano só dava uma vaga, né? Foi o Alecrim que foi campeão. E 2005 foi um ano espetacular. De glória, né? De glória, que tinha muitos atletas bons. Eu conquistei títulos. Hoje, se eu botar na ponta do lápis, o time que tinha sub-17 era um super time. Sabe? E depois a gente foi disputar o estadual. Porque para bater a ABC e a América dentro de Natal, eu bati todos os dois. Né? Dentro do Frasqueirão. Eu não me lembro até hoje. Eu disse, mas rapaz, se essa não vou ganhar desses caras, os caras fizeram 1-0, eu empatei. Aí um atleta meu vai lá e perde um pênalti dentro do Frasqueirão. Será que ele gelou, a torcida do ABC atrás gritando. Mas depois, no segundo tempo, a gente virou o jogo. Eu acho que foi um ano marcante em 2005 para mim no futebol. Certo? Mas teve muitas conquistas, né? Eu, no LDM, tinha 4 campeonatos, eu chegava nas 4 finais, não vai deixar nada para ninguém, não. Não, eu quero ganhar os 4. Mas nunca eu fiz o treta, né? Sempre era tri ou bi. Sempre perdia um, porque também tem que respeitar os nossos adversários, né? Porque... Mas também outro ano que marcou... Nesse ano de 2005 eu tive no Potiguar. Teve uma decepção também, né? Teve uma alegria, porque eu fui logo em seguida sair do Potiguar, fui para Baraunas. Né? Meu amigo Fred, que sempre... Fred Victor? Fred Victor, que sempre acreditou em mim e acreditou na base. Ele me chamou para o Potiguar, né? E eu fui. Eu não gostava muito, não, né? Porque tinha muitas pessoas e também não era pelo Potiguar, era pelas pessoas que trabalhavam no Potiguar. Benjamin Machado, naquele tempo, era o presidente. E eu fui campeão na LDM invicto. Eu tive até pena do amigo Júnior, né? Que na final a gente meteu 6-0. Eu disse, tá bom, acaba isso até, pelo amor de Deus. Porque eu tenho um time, pô. Era Paulinho Mossoró, o Everton que jogou, né? Não me recordo, eu acho que o Jorge Clay deve Everton Graúna, ali da Baixinha, né? Rapaz, eu fui treinador de Nildo no Sub-20, pra você ter uma ideia como eu tenho tanto tempo de futebol. O Erivan, Cabeção, o Márcio Cardoso, esses caras todos foi atleta. O Max, que era filho do Manel do Mux. Max, que lancei pro futebol, graças a Deus. Também hoje, conseguiu, né? Eu chegar devo ao profissional. Chegar ao profissional e foi jogador foi fora. jogador Jogou na fora, Arábia, isso, jogou exatamente. nos Emirados, jogou em vários cantos. Eu me recordo aqui, cara, a gente começa a falar, né, das conquistas, mas para mim ele foi o único atleta que... Não é que os outros não olham, mas foi o único que o pai olhou. E hoje eu dou graças a Deus, eu tenho uma casa para morar, né? Construída, mas o alicerce foi o pai dele, junto com ele, que me deram. E o alicerce é aquele que você começa, ninguém começa lá de cima, eu comecei de baixo. E bacana essa história, viu, praticamente ele me deu o alicerce, né? Porque não tinha nada, foi na época... Max, né? Max, ele sabe disso, que eu tenho um carinho enorme, muito grande por ele. E o pai dele também, Manel, né? Chamado Manel do Muc, né? Que era atacante. Sim. E ali foi o alicerce. E hoje eu tenho minha casa para morar, né? Porque eu devo isso a ele. Foi o único atleta, eu digo a vocês. Não é que os outros, não me ajudou, não. Mas que chegou, como teve os outros, né? Que olhou, teve esse reconhecimento. O Johnson Júnior, o Adagio Pitbull, muitos que passaram, né?
O Carlos Alberto, que foi atleta Cara, também. dá para notar muito esse reconhecimento só aqui pelo nosso chat do Papo Primeira 10. vez, viu, Dalcivan? Isso aí. Tá uma loucura aqui. Pedro Muniz pedindo alô para um dos melhores goleiros do Alto São Manuel. A gente quer ver isso aí de perto, né? Não dá para dar os créditos assim sem saber, não. Guilherme Rodrigues também. Tem gente pedindo alô lá para Upanema. Fredson Júnior acompanhando. Kevin Cauê. Pedro Muniz, já falei. Minha prima Ingrid tá assistindo também. Olha a Ingrid. Tá acompanhando também. Ocassi, o nosso rei Ocassi aqui da TCM. Provavelmente falando o Ocassi seguinte, passou por Dalcivan. Falando o seguinte, ô menino mole, esse jargão pegou. Um abraço pra minha filha, né? Filha e filho, né? Que eu acho que estão assistindo a TCM. Essa filha, ela que me pediu muito também, né? Eu devo muito também família, né? Meus filhos, graças a Deus, ela disse, pai, tu vai deixar o futebol, como é que você vai viver? Eu disse, não, filha, pai tá pensando. E ela pediu muito, né? Eu não deixar, isso eu também devo mudar ela. Apesar que tem pessoas também que não queriam, né? Mas ela é tudo. Você sabe que família, que nem a gente falou agora há pouco sobre a questão de atletas que hoje eu tomo de conta, né? Que a família é a base de tudo, né? E hoje eu devo mudar ela, minha filha. Deus me livre. Filha, ela e Ibson são as duas maiores riquezas da minha vida. Eu fiz um filho homem, pensei que ia jogar futebol, ele disse, eu quero Já aproveitando o ensejo, o Ibson foi por causa do jogador? Foi. Tá. Eu no Flamengo, eu torcedor do Flamengo, e eu tenho muita admiração por o Ibson, e eu olhando naqueles negócios, vamos procurar o nome do filho, e eu disse, rapaz, tem que ser Ibson. E eu pensando que o cara ia jogar bola, ele não deu, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Que nem a gente fez a pergunta, muitos deixaram o caminho do futebol para outras coisas. Sim, Como sim. hoje tem um policial, tem um médico, tem um doutor, verdade, é verdade. né? Tem um auxiliar, tem várias pessoas que... Tem um jornalista, né, Dalcivan? Jornalista, rapaz, esse Não, jornalista ei, aqui... Dalcivan, não, agora eu vou... Não vai se acontecer essa história, não. Você vai longe com essa história aí. O jornalista aqui, meu amigo... Dalcivan, Conta a O verdade. Pedro, Dalcivan. não, Larissa, olha, que eu conto. você não pode mentir nesse chegou pra podcast, mim, meu amigo. quero fazer o teste, pessoal. Não tem problema. Sou meio atacante, só deixa os caras na cara do gol. Agora você diga... Aí esse meia não faz gol, não. Mas aí, não deixava os caras na cara do gol, não. A Dalgis Pitbull cansou de perder gol, deixando ele na cara. Até hoje ele fala sobre isso. Rapaz, o Pedro... Agora você queria que eu fosse artilheiro? Só que quando chegava na cara do gol, mas era fraco. Eu olhava pra ele assim, meu filho, vai estudar. Tá aí, ó, estudou já. Ó, tá aí, né? Jornalista, né? Dalcivan. E aquele que eu não mandei estudar, né? Aí complicou. Porque tem muitos, viu? Hoje que eu digo, eu fico assim, hoje eu disse... Eu tava até falando com o Edinho, depois daquela jogo Sim, contra sim. o Visão, né? Que ele ficou, porra, Dalcivan, como é que pô na derrota esse meu amigo? Você ainda tem paciência de trabalhar com jogador ruim, porque eu não tenho mais não, viu, Edinho? Ele disse, Deus me livre. Eu disse, quando eu olho pro menino, ele disse, já sei o que, é que você vai dizer. Ô, menino mole. Aí eu disse, além de mole, eu digo, ei, meu filho, procura outra profissão, filho. Vai estudar. Vai trilhar outro caminho. Vai estudar, vai ser alguém na vida. Eu tô torcendo que você seja. Porque pra bola, meu filho, não dá. Aí o Pedro Tá precisando de um Dalcivan passando aqui em alguns lugares Tá. de Mossoró, algumas equipes de Mossoró pra orientar esses O pior meninos, é que sabe? tá mesmo. Rapaz, Dalcivan. pelo amor de Deus. Tem uma história que o pessoal mandando mensagem aqui, e que é até interessante, que eu fiz a pergunta aqui da decepção que você viveu, você não falou, Não mas falei talvez... ainda, mas vou falar. Mas eu vou entrar nesse ponto, se for, você confirma, se não for... Teve um período que você foi convocado para ser o técnico de uma equipe, ser o técnico profissional de uma equipe. Você passou um período, o pessoal falou aqui, pergunta para ele como foi essa história. E logo em seguida... Foi a decepção, né? Tiraram você, eu acredito que Já talvez sei o que é. seja uma decepção. Como foi realmente essa história? Quando foi? Qual time foi? E se realmente foi essa Eu maior... tive duas decepções no futebol. Que eu comecei a contar aquela do Potiguar, né, em 2005. Porque quando você inicia um trabalho numa base, né, você quer chegar mais em cima, né? E eu tinha esse sonho da Copa São Paulo em 2005, pelo super time que eu tinha, né, sub-20. Eu disse, esse vai ser o ano, né? 2005, né, no futebol. Aí, quando eu terminei a LDM, que a gente foi campeão invicto, né? E
a torcida sempre pedia meu nome, aquele negócio todo. Aí outros, ele não se identifica que ele é baraunense, é torcedor do Baraunas. E eu dizia, cara, isso aqui é minha profissão. Eu Sim. tenho uma admiração pelo clube, né? Que foi onde eu iniciei minha carreira todinho, né? E quando eu peguei o sub-20 do Potiguar, e quando eu estava pensando que ia ser o técnico do profissional, né? Do profissional, não, do sub-20 no estadual, aí veio a decepção do futebol, né? Que eu fiz a montagem do time todinho para outra pessoa, né? Que eu não tenho nada contra eles, são profissionais, foi jogador profissional. E veio o Manuel Ananias, né? Que é, para mim, uma figura do futebol de Mossoró, cara que eu tenho um respeito muito grande. Aí veio o Edinho Cardoso como auxiliar técnico e o Roosevelt era o preparador físico naquela época do Potiguar. E eu, de vez de subir, estava descendo. Eu estava no sub-20, não, você agora vai ser do 17. sub-17. Aí, quando eu estou no sub-17, já trabalhando e tudo, já... né, aí tem alguns torcedores também questionaram, pô, por que o Dalcivan vai deixar aquele negócio todo aí? Porque aqui tem aquele negócio, terminou estadual, o que é que vão fazer? Nada. Sim. Aí, Dobrar a camisa com a sempre naftalinazinha. sempre o estadual sub-20 era no segundo semestre. Como para não deixar a comissão técnica desempregada? Não. Desce Dalcivan, não tem muita bagagem, né? Só o LDM, conquistou aquelas coisas, e bota a comissão técnica do profissional, né? Para base. E eu desci, né? Fui pro 17. Quando eu monto o 17, veio um camisa 10, Júnior Xavier. Aí o Potiguar tem aquele negócio de trazer os ex aí, Júnior, porque esse é doido, Júnior. Tem a maior admiração, ele sabe disso, eu respeito. Aí vai dar o Silvão, desce pro sub-15. Eu disse, eu vou terminar lá no 13, eu acho. Aí foi essas algumas decepções, né? Aí depois eu no 15, aí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Eu já sou muito grande para saber o que eu quero. Potiguar, me dê minhas Valeu. contas que eu estou saindo. Fred cedo, estou saindo, cara. Siga a tua vida. O time fica e eu vou seguir minha carreira. Fui logo pro rival, Baraunas. O João, eu quero voltar ao futebol do Baraunas. E ele disse, não, cara, você é doido, você tá no Potiguar agora, vai ser uma época. Não. Eu me identifiquei e voltei para o Baraunas, né? Que torcedores, vocês sabem que vocês têm um carinho enorme por mim, tanto Potiguar como Baraunas. Não estou aqui degrinando a imagem de nenhum clube. Gosto de todos, sou profissional, trabalho nessa área do futebol e estou aqui, que nem eu falei, para ajudar. Hoje, tanto faz Potiguar como Baraunas. Dalcivan, aproveitando o comentário, a gente já passou do tempo, certo? Acho que você já sabia disso. Mais de 35 minutos de conversa aqui, se deixar, a gente vai conversar Vai. 2 horas. Mas aproveitando o ensejo, você citando, né, as recepções que já vivenciou. Mas eu ainda quero que ele conte o detalhe de como foi que ele foi efetivado, depois tiraram ele com pouco tempo Não depois. esqueça desse detalhe que ele é importante. Vou- Mas aproveitando, depois de responder essa do Pedro, responda também o que você vê daqui para frente, assim, como você pode ajudar agora o futebol moçoroense, que você está fincando os pés aqui de novo. A pergunta também que você me fez, né, foi do Mossoró Esporte Clube, né? O João Deon me convidou, eu trabalhava já na base, ele disse, Delson, você vai ser o técnico do profissional. Fiquei até surpreso, né? Aí eu disse, tudo bem, presidente. E aí? Agora eu quero todos os atletas de casa e a base daqui. Como eu já tenho um sub-20 espetacular, né? E vamos disputar, né? Estava disputando o estadual sub-20 e dentro de idas e vindas, né? Dentro do Mossoró, começou aquelas velhas picuinhas do futebol e as trairagens, né? Por fora, né? Nos bastidores. E eu não quero citar nome de pessoas que, Deus me livre, são amigos meus no futebol. Outros são colegas, porque às vezes você também tem algumas pessoas que acham que você pensa que é amigo no futebol, mas tem muita trairagem dentro do futebol, né? E muitos dizem, você foi traíra. Eu nunca fui traíra com ninguém. Sempre só dei a minha mão e às vezes até o corpo e alma e tudo ao futebol, né? E quando estava no trabalho e tudo, e depois veio aquela, não, você vai ficar só no 20 e vou trazer outra pessoa para o profissional. E eu pensando que vinha outro treinador, falaram no Cícero Romário, falaram em outras pessoas. E em seguida, quem assumiu foi o meu preparador físico, que era o Alex do Israel, não tenho nada contra ele, ele sabe disso. E eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu era treinador
e já caí para ser auxiliar dele, o cara que era meu preparador físico, quer dizer, são essas trairagens dentro do futebol, né, que existe. Foi uma decepção grande para mim. Hoje eu tenho guardado as recordações dos jornais, as matérias com a TCM, tenho tudo guardado, viu? tenho guardado com a TCM, me lembro, recordo no campo do Leonardinho ali, quando eu fiz a primeira matéria lá, né? Um amigo que hoje trabalha no Jornal de Fato, o Marcos Santos, né? Sim. Que fez várias matérias, eu tenho vários jornais guardados, viu, Marcos Santos? Isso aí são coisas, recordações, Perfeito. viu? E aí tem... Tem exceções, sobre a pergunta de Larissa, né? E aí, o que é que você vê para o futuro do presente, na verdade, também, que agora você indicou alguns atletas também para o Baraunas, né, como a gente estava comentando, mas dá para ter esperança desse futebol moçoroense pelo que você vê justamente nessas aberturas de oportunidades que você vem tanto batalhando aí para incentivar mais essa garotada aqui da região? E que você falou, se a gente for falar aqui de outro futebol, a gente tem Aí 2 horas de é programa 2 e horas, não né? dá. Mas que são muitas coisas, né? São muitas histórias. Sobre o futebol daqui, né? Que nem eu falei com o Marco Maia e disse a ele que estava à disposição. Perguntou se eu tinha condições de assumir a base do Baraunas. E eu disse a ele que eu teria à disposição. É um sonho que eu tenho de voltar ao Baraunas. Isso aqui eu digo aqui em off, digo para todos torcedores e torcedores do Baraunas e do futebol de Mossoró e região. É um sonho que eu tenho e eu quero voltar, certo? Quero voltar ao Baraunas porque é uma coisa que eu gosto, me identifico com o clube. Eu fazia muito tempo que eu não ia a Toca, fazia uns 4 anos. Fui agora, vixe Maria, foi uma felicidade enorme, sério. Um amigo lá que hoje toma de conta da Toca, o doutor Armando Duarte, hoje é outra Mudou visão. muito. Tá mudando, né? Muito. E sobre voltar ao Baraunas ou ajudar os atletas, é que nem eu falei, eu ajudo o Potiguar, Baraunas, Mossoró, como ajudei o Mossoró agora com vários atletas. E como o Baraunas estava necessitando, né? Como eu recebi esse convite de ter alguns atletas, eu disse a ele, cara, se tu quiser um time todo, eu trago agora um time para vocês. Se quiser 20 jogadores, eu indico 20 jogadores de 20 anos. E agora jogadores de qualidade. Não vou indicar fulano e ciclano que eu não conheço, né? Como eu trouxe alguns atletas, né? A gente indicou 8 atletas, 4 já assinaram o contrato, né? Que foi o Jário, o zagueiro. Tem atletas que eu nem conheço por telefone, depois o cara diz, meu pai, eu disse, meu pai eu nem me conheço. Né? O Jário, o João Vitor, que veio da Bahia, indicação do Pedrinho, do Pretinho lá de Açu, que entrou agora no jogo, né? O Willer também, que não conhecia, né? Hoje a gente recebe, quando eu recebi a notícia que ganhou de 1-0 o gol dele, eu disse, meu irmão, uma felicidade enorme. Vou pro Nogueirão de noite e o gol de Antônio. Quer dizer, pô, foi uma noite feliz. Os caras disseram, rapaz, você tá com o cachê da porra. Os 2 atacantes fizeram o gol. Eu disse, pô, eu não sei nem se tem gasolina na moto pra ir pra casa. Eu me lembrei da história do Joãozinho, foi trabalhando pra cá no jogo do Barão, o Joãozinho perdeu. Você sabia dessa? Roubaram o capacete do Joãozinho, não é resenha? Joãozinho foi chamado, pra gente finalizar aqui, meu Deus. Joãozinho foi chamado pra fazer a mudança do placar. E coitado, né, Joãozinho? Eu vou. Pra ajudar, né? Pra ajudar, cara. Não recebeu nem os 20 contas. E ainda roubaram o capacete do Joãozinho. Joãozinho, você sabe que você é uma figura, irmão. Você mora no meu coração. Joãozinho, ó, você é top, meu amigo. Aí, só terminando, Larissa, aí eu voltei, né? Essa identificação dos 9, hoje chegou mais um atleta lá, né? O meu amigo Jailson aqui da cidade de Apudi, cara. Tô fazendo uma visita aí. Quem sabe, né? Eu levo Larissa e Pedro pra gente fazer conhecer a barragem aí, viu? E comer aquela... Separa o peixinho que a gente aquela buchada lá que você falou, é aquele carneiro, viu? Você se liga. Mas aí que se comprometeu. Aí o Matheus, né, de Apudi, jogou agora no Univap, né? Um jogador espetacular, um moleque que trabalhou comigo bem 3 anos com Baraunas, Mossoró. O Matheus, que se apresentou hoje, o Baraunas, o Deivinho, né, que deve assinar agora, o Vinícius, goleiro, e o Juan, que é canhoto, quer dizer, já tem 4, e tem mais 4 agora aqui, para dar uma enxertada, né? Um abraço também, meu amigo Alexandre, né? Professor Alexandre do Baraunas. Total respeito ao uma professor pessoa Alexandre. espetacular, cara. Ele já me conhecia no futebol, mas não tinha um diálogo. E a gente teve alguns diálogos lá na Toca aí. Cara, tamo junto. Eu disse a ele o que precisar de mim para ajudar, eu tô aqui para ajudar. Eu disse até ele, se você quiser mandar todo mundo, trazer todo mundo, nós traz. Mas são resenhas do futebol e eu tô aqui para ajudar. E só deixando em off para todos, viu? Eu vou voltar pro Leão, viu? Eita, rapaz, Independente de qualquer coisa, meu amigo.
se o cachê for alto, se for pequeno, mas eu devo voltar pro Leão. Eu já até me arrepio, né, de voltar ao Baraunas. E só depende da diretoria, não depende de mim mais não, viu? Tá meio caminho andado. A bola tá com eles agora. A bola tá com vocês, Marco Maia, Branquinho, viu? A cobrança também. Viu? E a cobrança, mas a gente quer fazer um trabalho, né? Pelo que pouco que eu vi lá no Ceará. Se eu lembrar de uma pessoa do Ceará, o Léo, viu, Léo? Você fez parte dessas conquistas que a gente vê mais no Ceará, cara. Eu não podia esquecer você, né? Foi goleiro, depois foi auxiliar, preparador físico, auxiliar técnico e depois virou técnico. É isso aí. Eu deixei ele lá e disse, rapaz, fica aí que eu vou embora pro Rio Grande do Norte. Ele disse, rapaz, você vai deixar eu sozinho aqui, mas graças a Deus. Depois um abração ao Paulo André, né, que hoje trabalha, que me lançou no futebol e eu depois lancei ele agora, que estava um pouco esquecido, mas são essas pessoas que identificam muito, viu? Mas só terminando aqui, é um abraço, né, para todos e convites. A galera lá da Batedor, né, que tá assistindo o programa, viu? Vocês todos, inglês, você também é uma resenha, viu? Hoje você não vai ter nada com minha cara não, viu? Mas todos vocês aí, Juninho, Renato, e os que eu não estou me lembrando, César, todos. É muita gente, né? São muitos. E meus amigos do futebol e meus atletas, caras, para finalizar, se não fosse vocês, hoje não era um cara realizado no futebol. E antes de Hilário dar o pontapé final aí, né, o apito final, só para deixar claro o nosso trabalho como comunicador, jornalistas esportivos, a casa TCM, em valorizar o que realmente é nosso, né? Então, assim, esse que a gente falou na abertura, fazia um bom tempo que a gente já queria trazer Dalcivan, fazer uma matéria com Dalcivan. Hoje ele teve essa oportunidade, teve como negociar lá no emprego dele e poder nos atender. Mas, assim, esse compromisso da TCM em valorizar o que é nosso. Valeu, Pedrinho. Valeu, Dalcivan. Tem outro também que tem um programa à tarde, né? À tarde é o que é da área do esporte. Qual é o nome dele? Aquele outro que veio de Natal, né? Filipe. Sim. Filipe. Rapaz, ele tentou muito e eu não vi. Filipe, é o nosso coordenador ali de edição. Vai já trocar uma ideia ali com você, inclusive. Mas diga ele que... Vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora dá certo. À tarde eu já tô agora mais ou menos de folga. Mas não, né? Que tô voltando nos treinos, né? Vixe, mãe. Rapaz, ter voltado ao futebol, vixe, mãe. Vai dar certo. Foi uma alegria grande. Vamos nessa. E se Deus quiser, obrigado, né? A todos vocês. E vamos ver Dalcivan no Baraunas. Se Deus quiser. Só se a diretoria não quiser. Não quiser, eu continuo meu trabalho, né? Valorizando a molecada da região e de Mossoró. Valeu, Dalcivan. Valeu, Pedrinho. Até a próxima, pessoal, no nosso Papo 10. Obrigado aqui pela interação. Por sinal, não deixar de agradecer a cada um de vocês que mandaram mensagens também para o Dalcivan, que a gente tentou ler aqui o máximo possível. Tiver indicação de um próximo nome que merece essa resenha aqui também, contar um pouco da história, deixa aqui nos comentários quem deve ser o nosso próximo entrevistado, entrevistada. Tamo junto, não esquece de dar o like, compartilhar, bota nos grupos de esporte, tudo do WhatsApp. Até a próxima. Beijão. Deus me livre. Eu disse, você quer falar de você. Meu amigo, se a gente se deixa, a gente ia passar o dia aqui. Rapaz, vivia deixando a Dalgis Pitbull na cara do gol, só sobrava pra mim, ó. Quem tinha que fazer o gol era eu. Você aqui, Ó, tá vendo aí? É isso irmão, mesmo. bicho é ruim, bicho. Quem é a Dalgis? Meu irmão, é que nem eu disse, quando eu quis dizer, eu disse porque são uns caras ingratos, bicho. O futebol tem uns caras que são ingratos. E aqueles que a gente pensa que aquele vai me ajudar, aí o cara vai e não tem sorte no futebol, né? Pronto, o João Júnior, né, não levou muita sorte. Uhum. Aí o Adalzinho deu me livre, o cara... Rapaz, eu não sei não, viu? Fazer que nem outro, nenhum obrigado.